Olá pessoal, que tal falarmos de história? Bom, gente, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a segunda Revolução Industrial que aconteceu no decorrer do século XIX, né? Vamos começar falando um pouco da urbanização, entrando um pouco no contexto da geografia, né? O que foi a urbanização? É quando a pessoa sai do campo para a cidade. Por que ela sai do campo para a cidade? Para tentar achar condições melhores de vida, porque a vida na roça, né, como falam hoje em dia, a vida na roça estava muito difícil. Então eles iam para a cidade em busca de algum trabalho melhor, né, para sobreviver, ou seja, para se sustentar e sustentar a sua família. Isso que até gerou as primeiras pessoas a trabalharem em indústrias, que até falei no vídeo anterior. Nesse momento também estava ocorrendo a teoria de Malthus. O que era a teoria de Robert Malthus dizia? Dizia da explosão demográfica, que a população não ia se duplicar, assim se triplicar, né? Então não ia ter muito sofrimento para essa galera toda. Isso ia gerar guerras, epidemias e muitas outras coisas, né? Como a miséria e a fome. Mas isso foi antes da primeira Revolução Industrial, né? Aí essa teoria passou a não valer mais. Mas o que eu acho interessante, porque ia gerar guerra, né? E a pessoa ia lutar pela sobrevivência. Então, ela lutando, ela poderia morrer. Ia morrer tentando sobreviver. Olha que interessante, né? E para a solução que Malthus trouxe, né? Foi o controle dessa natalidade, né? Mas mais dirigido aos pobres, porque os pobres que tinham mais filhos do que os ricos, né? O que foi que Malthus trouxe para acabar com isso, né? Ele proibiu, por exemplo, o casamento entre pessoas jovens, né? Diminuiu o salário. Então, por que diminuiu o salário? Porque Malthus dizia que a pessoa poderia ter quantos filhos quisesse, mas tinha que sustentar esses filhos todos, tinha que ter condições. Então, diminuindo o salário, a pessoa não ia ter como sustentar esses filhos, né? Então, ia acabar tendo uma diminuição em questão da natalidade. E também houve, em 1834, a chamada Lei dos Pobres. O que foi a Lei dos Pobres, né? Eles pegavam os policiais, pegavam pobres de centro de trabalho e levavam para um lugar parecido com uma penitenciária. Lá eles separavam os homens das mulheres, né, para evitar ter filhos, né? E praticamente eles trabalhavam para a sobrevivência, para comer. Se não quisesse trabalhar, eles eram demitidos, né? E até presos por quebrar contrato, né? Mas se eles fossem demitidos, claro que ia ter outras pessoas para entrar, porque as pessoas estão lutando para a sobrevivência, para tentar sustentar sua família, e mesmo recebendo um salário de miséria, né? Mas claro, se eles saíssem, ia ter outras pessoas querendo entrar, como hoje em dia. Se você sai de um lugar, outra pessoa quer entrar no seu lugar também. Já na aceleração industrial, né, impulsionou mais, né, a Europa toda, os Estados Unidos e o Japão. E os fatores, né, que foi de bem com a segunda revolução industrial, né, que beneficiou, foi o crescimento do consumismo europeu, né? As pessoas começaram a comprar muito, né? Por exemplo, a gente compra um café ali, né? Esse café acaba. E acabando o café, a gente compra outro café e assim vai. Então, isso é o consumismo, né? A gente está consumindo isso. Isso beneficiou bastante a segunda revolução industrial e também com o capital, né, dessa primeira revolução industrial ajudou bastante nessa segunda, porque a segunda revolução industrial, né, é a parceria entre a ciência e a tecnologia, né? Então deveria ser investido, né, esse dinheiro para que pudesse gerar mais tecnologias boas, que foi o que aconteceu. E essa relação melhorou bastante tanto nas indústrias como nos transportes e na comunicação. O que foi que melhorou na indústria, né? A substituição do ferro pelo aço, e o aço começou a ser mais barato, então isso ajudou bastante. E também a criação do gerador que transformava energia mecânica em energia elétrica. Isso ajudou bastante as indústrias. As indústrias começaram a adotar isso, né? E já que tinha isso, né? Como a energia elétrica era gerada pela água, né, eles poderiam, com a invenção de Thomas Edison, da lâmpada, né, poderia colocar energia na casa das pessoas. Claro que demorou bastante para colocar a energia nas casas das pessoas menos favorecidas, né? E já nos transportes, né? Já lá nessa época, né, eles utilizavam bastante cavalo, né? E com a segunda revolução industrial, eles pararam de utilizar muito cavalo e começaram a utilizar locomotivas, né? E como tinha muita locomotiva, né, eles começaram a construção de muitas ferrovias. Para, por exemplo, eles botarem a matéria-prima e essa matéria-prima for para qualquer lugar.
Também eles começaram a utilizar muito barco, para esse barco fazer a travessia de matérias-primas também. E também houve o aproveitamento da gasolina e de seus subprodutos, né? Por exemplo, o diesel, né? Diesel já é o presidente, um presidente do Brasil, foi mal. O diesel, o álcool, né? Então eles utilizaram isso, né? Para aí que surge os primeiros carros, né? Em 1890, né? A criação de novos carros, dos primeiros carros, né? E o que foi que melhorou na comunicação, né? Comunicação foi, por exemplo, o que melhorou a criação do telígrafo em 1836. Que isso ajudou bastante, que grandes países começaram a adotar esse telígrafo, né? Que era a comunicação ficou mais acessível. E em 1876, né, foi a criação do telefone, que isso também, né, por exemplo, telefone fixo, né, ainda até hoje tem a Oi aí com o telefone fixo, né, muita gente não usa hoje em dia, né, que agora o que está usando mais é o celular, mas, desculpe aí, a tela mexeu um pouco, né, mas isso também revolucionou bastante na comunicação. E também, entrando um pouco mais na geografia, vamos falar sobre o Taylorismo criado por Frederick Taylor, né? O que é o Taylorismo? É produção cientificamente calculada, ou seja, o controle dos movimentos. Ou seja, o chefe, ele colocava tanto de produto para você fazer. Você tinha que fazer esse tanto de produto. Porque ele até poderia configurar a máquina para passar, por exemplo, na esteira, esses 500 produtos para você fazer esses 500 produtos por dia e depois ir embora. E você não poderia sair muito, por exemplo, para ir no banheiro ou beber água. Você tinha até um determinado momento para fazer isso. Eu acho que até uma vez por dia, né? E uma coisa conhecida como pelos historiadores de monopolista. Por que monopolista? Porque os bancos começam a ter grande influência, né? Eles começam a controlar grandes empresas e até podem ter decisões importantes no governo. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Passe o vídeo para seus amigos, né? Para que eles conheçam meu trabalho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou!